Recife, então possivelmente vocês já vão perceber aí o meu sotaque aqui meio que do Nordeste. Queria agradecer de primeira mão aqui a Manichat, né, pelo convite, de falar de uma ferramenta que eu uso com tanta frequência e posso dizer a vocês com toda certeza que o uso da Manichat foi o que virou meu jogo. Então eu tinha uma empresa de agência de marketing digital e depois que eu pluguei Manichat na minha estrutura, eu acabei saindo dessa estrutura e hoje eu vivo exclusivamente de automação. Então, trazer as coisas que eu vou mostrar para vocês hoje aqui foge do que eu costumo dizer da literatura de papel, tá? Então, tudo que eu vou trazer para vocês aqui são coisas que eu aplico, que eu vivo e que eu faço na prática, tá? Então, nada do que eu estou trazendo para vocês aqui são coisas que eu não testei ou coisas que eu acredito que vai dar certo ou coisas que eu suponho que vocês fazendo vai funcionar. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, isso já veio de testes e testes e testes e testes. Só para vocês terem uma ideia, eu já tenho aqui mais de 20 mil vendas usando o ManyChat através de funis automatizados. Então, tudo que é possível de testar da conta mais simples, da conta mais complexa, da conta de 600 seguidores, da conta de 2 milhões de seguidores, tudo que é possível ser testado, eu já testei. Então, eu tenho talvez aí o privilégio de trazer para vocês ali, encurtar o caminho para que vocês consigam ter resultado mais rápido e aplicar tudo aquilo que eu estou trazendo hoje para vocês, tá? De certa forma, eu trouxe um conteúdo que é relativamente simples de montar. A gente vai criar aqui todo um funil, enfim. Deixa eu botar aqui minha apresentação, que aí fica mais fácil para eu ir falando com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Maravilha. Então, aqui está a nossa capa. Nunca vi um cara tão mais bonito que esse, já dizia minha mãe. Então, quem sou eu para estar aqui falando com vocês, tá? Eu tenho um curso, inclusive, voltado para o ManyChat, onde eu ensino desde o básico ao avançado como usar o ManyChat de forma estratégica, tá? Eu costumo dizer que o ManyChat, a ManyChat, na verdade, ela é um Lego de gente grande, né? Então, a gente aprende a montar bloquinhos para que a gente ganhe dinheiro. Então, eu uso a ManyChat de forma estratégica já tem mais ou menos uns 5 anos, e de lá para cá eu tenho colhido resultados bem bacanas ali. Então, como eu já tinha dito, né, mais de 25 mil vendas só usando funis automatizados. Hoje eu tenho o privilégio ali de ser uma das agências partner aqui da ManyChat, né? Então, isso também me dá um orgulho muito grande. E estou há mais de 6 anos aí no mercado, desde o modelo de agência, passando para o modelo que eu atuo hoje, que é atuando como automação de forma mais estratégica, tá? Então, eu sou proprietário, sou empresário na Vitos, que é a minha empresa voltada para essa área de automação. Aqui são alguns, inclusive se tiver algum cliente meu que me perdoe, eu só trouxe alguns das pessoas com quem eu trabalho hoje. Então, além de clientes se tornaram grandes amigos, o Henrique da Viver do Blog, a Ana, o Bruno, a Dani Faria Lima, que morria de medo de usar a ManyChat hoje. A gente usa em algumas contas que ela tem um perfil aí com mais de 2 milhões de seguidores. Então, o Cadu Salviano, inclusive, a gente está em lançamento, né? A gente está usando a API oficial no projeto dele e ontem ele teve o maior pico de todos os tempos em termos de audiência na aula dele. Então é bem massa trazer esse reflexo para a galera, né? Dizer, ó, cara, vamos fazer assim que isso aqui vai dar bom. E a ManyChat tem feito grande parte desses projetos aqui. Todos eles eu uso a ManyChat, tá? E aí o que é que a gente vai aprender hoje, tá? A gente vai, primeiro, a gente vai entender por que que usar o cupom personalizado, por que que isso é importante usar essa estratégia? E engraçado que quando eu pensei nessa coisa, né, cara, eu queria, quando eu comecei a pensar, cara, eu tenho que criar alguma coisa diferente. Eu trabalhava num projeto onde eu era coprodutor e a gente já tinha batido um teto ali de faturamento, né? Então, a gente, mensalmente ali, a gente batia na faixa de uns 90 mil, 100 mil e não passava desse teto. Até que eu comecei a pensar em coisas diferentes que eu poderia incrementar ali dentro do fluxo, né? Até então eu não usava ainda a ManyChat de forma tão profunda como eu uso hoje.
E aí foi quando eu disse, cara, eu vou inventar alguma coisa aqui onde eu consiga trazer mais personalidade para a conversa. E não deixar uma conversa chata, não deixar uma conversa, putz, que o cara começa e não quer terminar. Então, eu tenho um modelo aqui, inclusive, que eu vou compartilhar com vocês depois, onde eu trago toda essa narrativa aqui de como construir essa conversa, de como falar, como entreter, para que o contato, né, comece e termine o fluxo fazendo aquilo que a gente quer. Então, os cupons, eles surgiram com esse objetivo de fazer algo diferente, de personalizar, de chamar as pessoas pelo nome, de criar alguma coisa com a foto delas, com o nome delas. Então, trazer essa personalização para o fluxo foi o que fez com que a gente saísse ali do teto de 80, 90 mil para começar a subir. E da última vez, quando eu saí do projeto, a gente já estava beirando ali os 200K por mês usando automação. Então, por isso que eu digo a vocês que eu já testei de todos os tamanhos, de pequeno, de grande, enfim. E aí os cupons personalizados nasceram com esse objetivo. Um outro ponto é, como é que eu resgato os clientes que vão se perdendo durante o caminho, tá? E isso também foi testando, acompanhando ali a evolução e as métricas dos funis, eu percebi que algumas pessoas ficavam pelo caminho. Até que eu comecei a usar um recurso que a ManyChat possui, que é para trazer esse cliente de volta. Então, cara, isso, para vocês terem ideia, um dos funis que eu rodo aqui, a gente já teve mais de 15 mil starts, né? Já rodou mais de 15 mil vezes. E quando a gente vai olhar todas as vezes no funil que trouxe as pessoas de volta, é incrível a quantidade de pessoas que retornaram para o fluxo e que finalizaram a compra no final. E se a gente não usa esse recurso, a gente está fadado a deixar dinheiro na mesa, né? Então, primeiro, personalizar, depois trazer aqueles contatos que vão ficando durante a jornada ali, né, que vão ficando durante o caminho, e por último coletar esses dados. Não faz sentido eu ter funis altamente complexos ou, enfim, que usa ali recursos que faça toda essa hiperpersonalização que a gente está falando aqui, trazer a pessoa de volta e esse contato ficar perdido lá na ManyChat, né? Então é importante a gente saber como coletar esses dados, qual que é o momento que eu devo pedir o telefone, qual que é o momento que eu devo coletar o e-mail desse contato. Então, são coisas que eu fui vendo, né, durante o desenvolver aqui dos funis que eu aplico, para que isso ficasse mais simples, mais prático, ficasse mais objetivo, tá? Então, isso é o que eu vou trazer para vocês aqui de forma bem simples, para que vocês entendam e consigam aplicar aí do lado de vocês. E beleza, quais são as ferramentas aqui que a gente vai utilizar? Primeiro, a gente precisa ter uma conta na ManyChat, né? Para que a gente consiga ali ter uso desses recursos. Eu preciso criar uma planilha lá no Google Sheets, super simples. E para que a gente consiga criar essas imagens personalizadas, eu vou usar uma ferramenta chamada Nifty Images. Basicamente, o que essa plataforma faz ela permite com que a gente personalize as imagens da forma como a gente queira, né? Então, por ser a mais simples, a mais prática, e ela me dá 10 mil personalizações durante ali o seu uso, né? Então, por isso que eu optei por ela e também ter a arte desse cupom personalizado, tá? Não te preocupa, porque no final dessa apresentação, inclusive, tem todos os links aqui para que você faça o seu cadastro na Nifty. Já deixei um modelo no Canva, inclusive, do cupom que eu utilizo. Então, basicamente, vocês só copiar, colar e replicar isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, não vamos aqui, talvez, criar preocupação de onde é que eu faço esse link, qual que é o link, cara, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou entregar pronto para vocês no final. Inclusive, o próprio fluxo aqui que a gente vai construir, eu posso disponibilizar para vocês sem problema nenhum. E aí, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Eu quero construir aqui com vocês um fluxo que inclusive, eu modelei ele de um fluxo que eu tenho dentro do meu treinamento, porém ele é um pouquinho mais reduzido, porque para não gerar tanta complexidade, tá? A gente vai coletar o nome dessas pessoas, vai coletar também qual é o telefone delas e qual que é o e-mail. A gente vai armazenar esses dados na planilha e vai mostrar, né? Vai gerar um cupom e mostrar esse cupom para essas pessoas, tá? E aí, vamos lá, vamos mexer com isso aqui, vamos botar a mão na massa aqui, tá? O que eu peço que vocês façam é o seguinte, ó, vai acompanhando aqui comigo,
Vocês vão ter o replay dessa aula, então os pontos que são importantes, anota aí, vai tomando nota. O pessoal do chat também vai conseguir ajudar vocês, mas não vai criar atrito caso, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Cara, vai estar no replay, vocês vão conseguir ver de boa. Também tem o meu arroba aqui em cada apresentação, então, putz, ficou com dúvida, vai lá no meu arroba, me chama lá, que eu sempre estou lá respondendo a galera. E o objetivo aqui é entender a estratégia por trás do funil. Não vamos, por hora, se preocupar de como fazer, qual botão eu tenho que apertar, o que é que... Cara, isso não é para esse momento. O que eu quero que vocês entendam agora é por que que eu estou fazendo isso? Qual que é a lógica por trás disso aqui tudo? E aí, quando vocês entenderem a lógica, qualquer outro funil que vocês forem fazer vai se tornar muito mais simples, porque não é o apertar botão que vai resolver o problema. A questão é como é que a gente usa de forma estratégica uma ferramenta que traz tanto recursos para a gente aplicar isso e colher o resultado. Então, esse é o objetivo que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Beleza. Eu tinha até, inclusive, aqui, ó, já rabiscado alguma coisa para que é meio que um, um checklist ali que eu faço todas as vezes que eu vou criar o funil, né? Hoje, como eu já faço isso com mais facilidade, eu meio que já tenho isso de cabeça, mas sempre antes de criar qualquer funil, eu sempre anoto esses pontos aqui, ó. O que que eu preciso ter antes? O que é que eu vou criar antes? Eu vou precisar criar algum campo personalizado? A gente já vai entender o que é campo personalizado. Eu vou precisar ter alguma tag. Tag é para quando eu queira marcar algumas pessoas, né? Então, eu preciso criar tag. Eu preciso salvar alguma informação desse contato. Onde é que eu vou salvar essas informações? Então, eu meio que me pergunto isso aqui para que eu já deixe isso aqui pronto e, basicamente, quando a gente já está com essas informações ali meio que pré-setadas, né, já pré-prontas, a gente basicamente só vai fazer copiar e colar e fazer a mágica acontecer, tá? Lá no Google Sheets, o que é que eu preciso fazer? Eu vou abrir o Google, vou criar uma planilha, vou adicionar os campos que eu preciso, e aqui eu estava até escrevendo, e aí eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática. E, por último, né, para fazer isso aqui tudo funcionar, eu preciso também ter essa integração entre a conta do ManyChat junto com a Google Sheets, tá? Eu já deixei pronto aqui, ó, para facilitar a nossa vida, uma planilha, né, com algumas informações que a gente vai coletar durante o fluxo, que é o user ID, eu já falo dele, vamos deixar isso aqui em pausa, tá? Eu vou falar da importância desse campo, dessa coluna aqui. O username, que eu também consigo trazer, né? Que é o arroba do usuário ali, né? O arroba do contato. Primeiro nome, sobrenome, e-mail, telefone. A gente vai criar aqui um funil para vender um vestido, tá? Então, enfim, eu tirei isso da minha cabeça aqui. Então, cara, vamos criar uma parada aqui que é mais comum. Como a minha vibe aqui, a minha área de atuação é mais voltada para infoproduto, então a maioria dos meus funis são voltados para vender curso online, né? E aí, isso já vendeu curso online barato, curso online caro, já vendeu mentoria, já fez aplicação, tudo que vocês imaginarem em termos de valor, eu já testei e é possível fazer via funil automatizado. Mas como a maioria das pessoas ou tem produto físico, ou tem loja, ou enfim, eu acabei tendo uma ideia aqui de criar um produto físico para a gente montar aqui, né? E aí, resumidamente, eu coloquei aqui alguns dados que eu vou precisar do usuário, e aí, de cara, eu já meio que digo para mim mesmo, né, quais são os campos que eu vou precisar criar. Então, nome e sobrenome eu já tenho nativamente, tá? E-mail, telefone, eu particularmente gosto de criar esses campos. E eu vou precisar criar um campo para salvar o nome do vestido, né, que eu vou trazer para cá, salvar o valor desse vestido, o tamanho, a forma de pagamento e como a pessoa quer retirar. Beleza, vamos lá, outro ponto aqui. Aqui, ó, tá mais ou menos a copy do que a gente vai criar agora. E aí, de antemão, o que é que eu gosto de fazer, tá? Então, isso aqui é o meu modus operandi, vamos dizer assim, a forma como eu faço isso, a forma como eu construo isso. Para mim, a ferramenta, né, a ManyChat, ela vai funcionar como ferramenta. Eu não vou criar, propriamente dito, o texto lá. Aqui eu vou usar de narrativa, né? Não é o objetivo da nossa aula, mas eu preciso criar uma conversa, e isso é o que faz converter, tá, pessoal? Eu preciso criar uma conversa onde eu tenha ali o engajamento desse contato e eu consiga conversar com ele.
afinal de contas, ele está na nossa DM, né? Então, uma conversa chata de digite um para não sei o quê, digite dois para não sei o quê, digite três para não sei o quê, isso não é o objetivo. Não é isso que vai fazer vender. Mas quando você traz uma narrativa mais humanizada, que é como eu gosto de vender o meu serviço, tá? Eu chamo que as minhas automações são automações humanizadas. Quando eu trago essa humanização para a minha conversa, isso facilita para o usuário. Eu causo uma experiência agradável para ele. E isso faz com que ele vá até o final. Então, o primeiro ponto é, eu quero criar um funil. Eu preciso ser um copywriter ali experiente, um cara que sabe escrever, que sabe vender. Cara, eu diria certamente para vocês que não. Mas se vocês, eu acredito que todo mundo que está aqui tem essa habilidade de escrever e de convencer alguém através da sua escrita, né? Se não tem, existe forma de se treinar isso. Mas todos os meus funis partem de um Google Sheets ou de um doc, do MyDemastering, parte de qualquer coisa dessa. Eu gosto muito de escrever no Docs, então por isso que todos os meus funis começam no Docs. Então, quando eu começo a escrever aqui, eu vou conversando comigo mesmo, né? Eu vou conversando lá de, tá, se eu fosse o usuário do outro lado, no momento que ele respondesse, o que é que eu responderia para ele? Eu como, no caso aqui, a Lila, né, que foi o personagem que eu criei. Se eu fosse a Lila, se fosse uma vendedora aqui, como é que eu falaria com alguém que está falando comigo na vida real? Claro que eu não vou falar todas as palavras, senão o nosso funil ficaria gigante, né? Mas eu vou encurtar o máximo ali que eu consigo fazer para que essa conversa fique fluida, tá? Então, eu sempre escrevo aqui antes de passar tudo lá para a ManyChat. Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, essa cópia aqui, esse modelo, isso aqui, vocês vão ter acesso tudo no final, tá? Pode ficar despreocupado. E aí, vamos lá. Pontos importantes aqui que também vieram dos meus testes. O primeiro ponto é, se atentem ao tamanho do bloco de texto. Nunca, nunca, eu não vou dizer que nunca, mas evitem usar bloco de textos com mais de 3 linhas, 4 linhas, tá? 4 linhas no máximo. Isso eu estou falando porque eu percebi que blocos de texto muito grande ou montar simplesmente a mensagem em um único bloco de texto, isso afasta o leitor, o contato ali de querer dar o próximo passo, tá? Porque o bloco de texto é muito grande, ele não quer ler, tem preguiça, e aí simplesmente ele não vai ler e não vai causar aquele efeito que você quer. Então, se atenta a manter sempre o bloco de texto no máximo ali a 4 linhas, isso lá na ManyChat, tá? Lá a gente vai perceber isso. Então, como isso aqui eu já faço com tantas as vezes, eu sei que se eu passar 2 linhas aqui, ó, eu vou quebrar uma linha e vou seguir, vou ter uma sequência, tá? Então, por isso que eu sempre vou prever aqui, ó, de ter 2 linhas no máximo, que é o que vai dar 4 linhas lá na ManyChat. O outro ponto é, utilize emojis, pessoal. Emoji faz uma diferença gigantesca. Quando a gente usa emoji, isso traz mais, eu costumo dizer, ele traz mais felicidade para a nossa conversa, né? Então, utilize emojis e não utilize emojis de forma aleatória. Use uma linguagem que é a sua linguagem, a sua comunicação. Use os emojis que combinam com você. Não vá usar um emoji qualquer. Então, aqui o perfil dessa loja é um perfil mais feminino, né? Então, eu vou trazer mais emojis com coraçãozinho, com estrelinha no olho e tudo mais. E aí eu vou meio que desenhando isso na nossa conversa. Então, isso são pontos extremamente importantes, tá? Um outro ponto aqui, ó, são os botões, os click replies, ou o botão de resposta rápida. A gente vai ver isso lá também. A gente, também usando como base de teste, é sempre importante você ter pelo menos 2 botões, tá? 2 botões, mesmo que leve para o mesmo lugar. Mas a gente tem dois botões. E aí vai dizer, cara, mas por que 2 botões, cara? Eu não posso usar um só se eu estou levando a pessoa para um caminho? Sim, quando eu vou analisar, eu tenho ali 40%, 60% de cliques em botões diferentes. Por quê? A pessoa tem, sei lá, ela gostou mais do com certeza do que o sim. Então ela vai clicar no sim, mesmo o usuário, né, ele não sabe que ele vai para caminhos, vai para o mesmo caminho. Então ele aperta naquele que mais convém para ele. E o outro ponto é, utilize emoji nos botões. Por que disso? Vou mostrar também lá na prática por que eu uso emoji no botão. Eu não gosto, tá? Isso é uma particularidade minha. Eu não curto usar botões de caixa alta. Então, eu sempre uso os botões assim, ó, em minúsculo. E eu sempre uso o emoji depois. Eu vou mostrar também porque isso, quando a gente for construir o fluxo.
Então, isso é meio que um checklist para mim. Então, botões, lembrando que ele tem no máximo 20 caracteres, tá? Então, a gente não pode botar um botão gigantão, então tem que ser botão curtinhos. E aí eu sempre vou usar emojis depois, e eu vou usar sempre dois botões levando para o mesmo lugar, ou três botões e um levando para um lugar diferente. Então aqui está toda a nossa narrativa, tá? A pessoa vai iniciar o fluxo, eu vou conversar com ela, vou me apresentar, vou dizer quem eu sou e vou continuando. Beleza. O objetivo aqui, a estratégia por trás dessa conversa é vender, né, um vestido, claro que é o que eu quero que aconteça aqui no final, e que no meio do caminho a gente crie um cupom personalizado para essa pessoa. Qual que é a ideia do cupom, tá? A ideia do cupom é, eu inicio um fluxo e logo de cara aqui, ó, eu vou dizer, ó, aqui, ó, o cupom, cadê para cá? Ó, como estamos nos vestidos, aqui na Black Friday, na compra de qualquer item da nossa coleção, você ganha um super desconto. Quer saber de quanto? Isso aqui já é para gerar curiosidade e fazer com que a pessoa engaje, né? Continue engajado ali no meu fluxo. Sim, por favor, quero sim. Enfim, isso aqui vai ficar mais simples, mais visível, né? Quando a gente for construir. E aí a gente vai criar um cupom de desconto para essa pessoa, vai gerar o cupom para ela, vai trazer os vestidos para ela escolher. Por último, eu vou perguntar aqui qual que é o tamanho, como é que ela prefere pagar, se ela quer receber em casa ou na loja. Vou pedir a ela o telefone e vou pedir o e-mail e vou jogar tudo isso na planilha, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, de novo, eu construo toda essa lógica, toda essa ideia, toda a minha conversa, eu construo ela num Docs, né, igual a gente está vendo aqui, e daqui eu transfiro lá para dentro da ManyChat, tá? Então, para lá vai ser basicamente a gente copiar e colar. Deixa eu abrir aqui a conta e vamos criar esse fluxo aqui do zero, tá? Vamos lá. Deixa eu puxar minha câmera para cima, acho que vai me ajudar. Deixa eu puxar para baixo aqui, que está bem em cima da minha. Ah, beleza. Vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Aliás, vou criar aqui dentro de palestras, porque aí no final eu posso compartilhar isso aqui com vocês, tá? Chat. Beleza. Vamos lá e vamos criar. Vou começar aqui a minha automação do zero, tá? Ops. Vou criar do zero. Vou chamar aqui de. Eu gosto particularmente de botar a nomenclatura, né, em caixa alta ali para eu dizer o que é, e vou dizer que é produto físico, por exemplo. Beleza, primeiro passo aqui, tá? O que que a gente precisa se atentar? Onde é que eu vou utilizar esse funil? Ele vai ser nos stories, ele vai ser num carrossel, ele vai ser no Reels, ele vai ser numa marcação do arroba. Onde é que eu vou usar isso? Vou usar numa live? Como é que eu faço isso? Como é que eu escolho? Aqui nessa parte do gatilho, a gente tem como escolher por onde é que a gente vai começar, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui tudo, talvez vocês tenham alguns, outros não. Como eu tenho aqui outras contas plugadas, né, outros canais plugados, eu tenho mais opções que vocês. Mas basicamente vocês vão vir aqui em Instagram, e aí a gente vai escolher por onde é que a gente vai começar isso aqui, ó. E aqui é um ponto bem importante, tá? Quando a gente vai construir uma key, né, uma palavra-chave, eu preciso saber qual que é a origem dela para que eu crie por onde é que esses usuários vão digitar. O que é que eu costumo fazer, tá? Eu costumo criar uma palavra-chave para todos os canais, independente se ele está me respondendo um Stories, se ele vai me responder um Reels, se ele vai me responder um comentário, se ele vai estar numa live, independente de onde estiver, eu crio sempre a mesma palavra-chave para que não crie confusão ali na cabeça dessas pessoas. Então, de novo, assim, ó, como isso aqui é tão intuitivo de usar, né? A ManyChat é tão prática ali de usar, que fica fácil da gente meio que se balizar aqui, tá? Então, se o usuário deixar um comentário na sua publicação ou Reels, se o usuário responder seu story, se o usuário enviar uma mensagem para você, aqui é via DM, tá? Vamos pular essa parte aqui, que aqui envolve a parte de anúncios, tá? Se o usuário deixa o comentário na sua live, ou se o usuário clica no link de referência. Esse link de referência eu não uso muito, tá? Para falar a verdade, eu quase não uso. Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos no que é o mais comum. Então, o mais comum é deixar comentário em publicação ou Reels, responder o Stories ou enviar uma mensagem via DM. Então, esses são os três principais gatilhos que eu mais utilizo, tá?
Eu vou optar pela primeiro gatilho e vou adicionando os outros, explicando a diferença de cada um deles. O primeiro gatilho, ele vai fazer o seguinte: qual que é a publicação que eu vou escolher? Eu vou escolher uma publicação específica, eu vou escolher a próxima publicação, ou vai ser todas as publicações? Isso aqui, pessoal, inclusive é um dos pontos que é mais perguntado lá dentro do meu treinamento. Eu sempre opto, uma opção minha, tá? Eu sempre opto por todas as publicações. Por quê? Quando você escolhe uma publicação específica, a automação, né, a palavra-chave que a gente vai criar, ela só vai funcionar naquela publicação que você escolheu. Quando eu escolher próxima publicação, vamos supor que eu vou fazer uma publicação às 17 horas. Então, eu crio todo o meu fluxo e eu escolho a próxima publicação. Quando, eu, quando essa publicação for para o ar, né, quando eu ativar ela, publicar essa publicação, ela automaticamente vai ativar a automação nela. E aí, por que que eu uso todas as publicações? Será, Will, que você vai correr o risco das pessoas digitarem a palavra errada no, fu- num- em alguma publicação sua e ligar uma automação que não tem nada a ver? Cara, demais. Eu tô contando os 25 só meu. Se eu fosse contar das pessoas que eu já vim, que eu já criei funil, facilmente eu já passaria de 100 mil publicações que ligaram ali, que startaram usando a ManyChat. E é ínfimo o erro de digitar a palavra-chave numa publicação que não tem nada a ver com nada. Primeiro, as pessoas não sabem, né, que existe a automação por trás e eles não vão ficar tentando acertar ou digitar coisa que não tem nada a ver. Geralmente ele vai fazer um comentário. Então, como eu uso uma palavra-chave, eu sempre vou usar todas as publicações, tá? Então, escolha essa opção. Vou vir aqui em continuar. Aqui eu vou ter a palavra que eu quero que ligue o meu fluxo. E aqui eu tenho um detalhe, tá? Inclusive, para algumas contas já é possível fazer isso via IA, mas não vamos entrar agora nesse mérito. O que eu gosto de fazer, tá? Lá no meu perfil, por exemplo, eu criei uma palavra-chave para esse webinar agora, né? Para quem queria fazer inscrição, usando o gatilho M12. E por que que eu uso o M12, tá? As pessoas normalmente vão usar aqui, ó, como gatilho a palavra eu quero, né? Que geralmente todo mundo usa. Por que que eu não gosto muito de usar eu quero, tá? Primeiro, se você vai usar eu quero, você tem que botar aqui uma variação dela, né? Que seria quero, se a pessoa não digitou o eu ali. Então, a palavra que eu digitei é a palavra que vai ligar o meu fluxo. E por que que eu digito? Por que que eu escolho, por exemplo, M12? Porque quando eu uso uma palavra que é muito comum, é muito fácil das pessoas digitarem errada. Quando eu digito uma palavra que envolve número, um caractere especial, por mais doido que isso seja, mais contra-intuitivo que isso seja, a pessoa quando diz assim, ó, qual que é a palavra-chave, qual que é a palavra mesmo que eu tenho que digitar para poder ligar a automação? E aí ela vai ler M12. Então é mais fácil dela digitar correto do que eu usar uma palavra mais comum e ela digitar errado. E se ela digitar errado, a minha automação não liga, né? Então, quando eu vou criar alguma automação, né, algum gatilho, geralmente eu vou pegar a data, eu pego a hora, isso é coisa da minha cabeça, tá, pessoal? Eu vou pegar ali a data, a hora, por exemplo, hoje é 12/11, então eu poderia criar um gatilho facilmente como 12/11. Digite 12/11 para receber, para ter acesso a XYZ. Então, eu sempre uso esse tipo de gatilho para facilitar das pessoas pensarem antes de digitar, e quando elas pensam, elas evitam digitar errado. Então, por isso, tá? Will, pode ser qualquer palavra? Pode ser qualquer palavra, pessoal. Porém, não utilize emoji, não, de preferência, as palavras que sejam coladinhas ou uma única, porque isso as pessoas tendem a digitar errado. Então, para evitar que eu fique adivinhando o que é que as pessoas vão digitar, eu gosto de usar sempre o que eu chamo de senha. Digita a senha M12 para receber o acesso, digita a senha M11, sei lá, e aí eu vou criando essas coisas na minha cabeça, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui como exemplo, tá? Eu já tenho essa M11, eu vou criar aqui a que eu tinha falado, a 12/11, que é a data de agora, tá? Então, essa aqui vai ser a minha senha. Criei minha senha, beleza. Vou dar um continuar. Inclusive, isso aqui já é uma atualização, né, de tempos para cá, que já vem meio que preenchido esses campos. O que são essas opções aqui, tá? Essas opções são aquela respostinha que fica embaixo, depois que a pessoa digitar a palavra-chave. Ela foi lá, digitou 12/11, ela vai receber
esse texto aqui como em forma de agradecimento, ali, né? Digite, verifique sua DM e tudo mais. Você pode personalizar a forma como você achar. Isso aqui vai ser randômico, né? Ele não vai sempre responder uma opção por vez. Então, não vai repetir a mesma coisa. Ele vai ficar trocando ali, de forma randômica para que cada vez que alguém responder, ele bote um texto que você escreveu aqui de forma diferente. Beleza. Por que que eu comecei por esse aqui, tá, pessoal? Esse tipo de gatilho, ele aparentemente é o mais complicado ali, né? Porque ele tem mais opções. E os outros são bem mais simples. Responder os stories, eu posso optar por ele. E aqui o que eu preciso fazer eu posso optar por qualquer, se ele for lá, botar qualquer reação, ou se eu quero que ele digite uma palavra específica. E aí eu quero que ele digite 12 11, que é o mesmo gatilho. Pode ser em todos os stories? Sim. Ou pode ser um story específico? Você que decide, tá? Se é story específico, você tem que escolher e já tem que ter stories lá publicado, né? Eu também escolho sempre todos os stories. E eu gosto de marcar essa caixinha aqui, ó. O que que acontece? No momento que você responder o stories de alguém, ele vai dar lá um coraçãozinho, né? Como se fosse você que fez feito isso. E a pessoa vai jurar que foi você que deu o coraçãozinho, né? Então, beleza. Esse é o mais prático, tá vendo? Digitei aqui, ele já vai salvar para mim de forma automática. Qual que foi o último aqui que eu falei que eu gosto de usar? Que é o de enviar mensagem via DM. Esse aqui vai funcionar quem responder comentários ou Reels, for lá no Reels e comentar a palavra-chave. Quem for lá no seu feed e digitar a palavra-chave que você falou. Esse aqui vai ser nos stories e esse aqui vai ser na DM. Ok, Will, eu posso usar somente esse aqui? Pode. Porém, quem responder stories, quem mandar DM, não vai ligar o fluxo, tá? Só vai ligar o fluxo quem digitar lá no comentário ou que digitar no Reels. Por último, eu vou vir aqui, ó, e vou um capricho aqui, tá? Aqui eu tenho algumas opções. Eu vou me atentar só na primeira e na segunda, tá? Mensagem é e mensagem contém. A mensagem contém é quando, no meio daquela palavra, aquilo que eu estou colocando como gatilho existe. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo aqui, tá? Não vai ser minha palavra-chave, mas só para a gente entender. Hoje é 12 do 11, às 16 e alguma coisa. Então, como eu tenho aqui a, a palavra, né, a minha palavra-chave no meio da frase, né, então isso é mensagem contém uma palavra. Se nessa frase que alguém está digitando para mim na DM tiver aquela palavra-chave, ele vai ligar automaticamente o meu funil. Então, isso aqui a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então, eu aconselho usar sempre a opção mensagem é. A depender do que você precisa, utilize mensagem é para evitar que a palavra que você está usando como palavra-chave seja digitada ali de forma errada, né? Ou dentro de um fluxo de conversa que não tem nada a ver e do nada pula ali uma automação e a pessoa sem estar esperando. Então, quando eu uso mensagem é, eu limito especificamente aquela mensagem, aquela palavra-chave que eu quero usar. Quando eu uso palavra contém, mensagem contém, né? Essa palavra-chave vai conter dentro daquilo que alguém está mandando para mim. Então, é importante ter essa diferenciação, tá? Então, por segurança, use a opção mensagem é. Ok, beleza. Criei aqui meus três gatilhos agora. O que é que eu gosto de fazer também, tá? Isso aí, inclusive, é boas práticas aí para vocês. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e plugar num bloco, né, do Instagram para a gente começar a nossa conversa. Então, cliquei aqui e eu vou começar o nosso fluxo. Como boas práticas, eu prefiro que vocês façam assim, ó. Logo na sequência do fluxo, né, puxa aqui na perninha, vem aqui em ações e escolha essas opções aqui, ó, configurar o consentimento do Instagram. Se ela não tiver logo aqui de cara, você pode procurar aqui na nossa lateral, em dados do contato, e aqui vocês vão encontrar também, ó, configurar ah, consentimento do Instagram. Ok, feito isso, pluga aqui, ó, na sequência, e eu tenho um toque de manter sempre o meu fluxo alinhado, tá? Então, isso é meio que agoniante para mim quando eu vejo o fluxo desorganizado. Então, isso aqui, ó, basicamente é você dizendo para a API lá do. Não vamos entrar em neura com essa questão da API, mas isso aqui é dizendo lá para o pessoal do Instagram, né, que você está autorizando a receber a comunicação que eu vou passar para você, tá? Então, essa caixinha aqui amarela faz isso. Por boas práticas, usem ela sempre. Se eu não usar hoje, vai dar problema? Não vai dar problema, mas por boas práticas, usem.
Vamos lá, agora a gente vai fazer a parte de copiar e colar, né, que eu tinha falado. Então, eu vou pegar essa imagem, vou construir esse bloco aqui lá dentro do nosso ManyChat. Vou vir aqui, ó, percebe que as caixinhas não tem nada, né? Por que que isso aqui tá assim? Porque essa primeira opção, ela obrigatoriamente está atendendo a essa função aqui, ó, que é resposta ao comentário. E como é que eu vou adicionar aquela imagem aqui, Wilson? Eu não posso adicionar texto. Aí vem o pulo do gato, tá? Eu vou apagar essa caixinha aqui. Aqui em cima eu vou trocar para fora da janela, e aí ele vai me dar opções. O que que eu vou fazer? Pedir mais opções. Isso eu já tenho aqui, ó, a opção de imagem, onde a gente vai criar esse cardzinho aqui, ó. Will, para que que tu tá fazendo essa doideira aí, cara? Primeiro, eu percebi que depois que eu comecei a usar esse tipo de formato, a gente teve ali uma taxa de clique a mais, na média ali de 30% a mais. Então, 30% das pessoas que iniciavam o nosso fluxo, eles davam sequência simplesmente por a gente deixar isso aqui mais bonito, com a foto, com um texto, uma parada bem mais elegante ali. Então, quando eu usava, eu criei os mesmos funis separados, um com imagem, um sem imagem, e 30% menos, mais ou menos ali, das pessoas deixaram de comprar no fluxo normal e 30% a mais usando esse recursozinho aqui, tá? Então vamos lá, eu vou escolher aqui essa foto de capa que eu já deixei separado. De preferência, pessoal, de preferência, use imagens quadradas, tá? A imagem, se ela for retangular, elas podem cortar a cabeça da mulher, o pé dela, então não é o que a gente quer. Então, usa a imagem no tamanho de 600 por 600 ali, é o ideal. Posso usar 1080 por 1080? Pode, mas vai ficar muito grande. E no celular, 600 por 600 já é suficiente. Então, usa uma imagem quadrada, vai causar um efeito muito top. E isso aqui traz um resultado muito legal, tá? Vamos lá, que eu falei que era só copiar e colar, né? Então, eu vou vir aqui, copiar esse texto, volto para o Minishare, volto lá, ó, aqui no título, ó, colo aqui, volto lá no texto. Daqui agora vai ficar muito simples de fazer o resto. A questão é a estratégia, tá? Vou copiar, volto na Minichat, coloco aqui, ó, na legenda, colo, vou lá, vou pegar o botão e beleza. Basicamente aqui a gente já está com o primeiro bloco aqui pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, aqui em cima, vou trocar para resposta ao comentário. E aí, voilá, já temos o bloquinho aqui todo pronto. E agora o que é que eu preciso fazer? Continuar o resto do funil, tá? Ó, já causa um efeito bem bacana aqui, ó. Isso aqui quando abre lá no DM, lá, cara, fica muito bonito. Então já tá aqui um bloquinho pronto. E um detalhe aqui, tá? Esse balãozinho aqui, ó, indica que essa é a primeira mensagem que a pessoa vai responder a quando ela comentar lá, né? No Reels ou no comentário. Então, isso é um detalhe para esse tipo de gatilho, tá? Se você não está usando esse tipo de gatilho, esse balãozinho aqui não vai aparecer. Então, vamos lá, vamos fazer a sequência aqui do que a gente estava planejando, né? Depois que eu fizer isso, o que é que eu quero fazer? Eu vou chamar a pessoa pelo nome, e aí eu vou copiando de bloco em bloco aqui, ó. Eu copio essa linha, volto para cá, vou nessa bolinha aqui, ó, puxo, e vou criar agora um bloco do Instagram. Aqui, ó, onde está o name, eu vou apagar, tá? Então, vou vir aqui, vou apagar. E aqui, ó, nessas chavezinhas, você tem as opções de escolher o primeiro nome, sobrenome, nome completo, e-mail, enfim, tem como escolher informações do usuário. Então, eu quero pegar o primeiro nome dele. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu começo a chamar, eu crio um nome fictício na minha cabeça, né? Ó, muito prazer, Williams. Me chamo Lila e seria sua personal style virtual hoje. Beleza. O que eu vou fazer agora? Volto lá, pego o próximo bloco de texto, volto para cá, e aí eu vou construindo a minha narrativa, tá? Ponto importantíssimo aqui, tá, pessoal? Digitei meu primeiro bloco, né? Criei meu primeiro bloco. Eu vou colocar aqui um atraso, já explico o que é, e vou colocar um bloco de texto de novo. Vou colar o texto, ó. Lembra que eu falei ali que a gente tem que ter no máximo 3 a 4 linhas aqui, ó? Bateu 4 linhas certinhos, tá vendo? Então eu sei que quando eu tenho aqui, ó, 2 linhas, essa daqui já vai dar mais de 4 linhas, né? Mas quando eu tenho aqui 2 linhas, já sei que vai dar 4 linhas aqui
e é o meu limite. Vamos lá, eu vou adicionar de novo aqui um bloco de atraso, vou voltar lá no meu doc, vou copiar esse pedacinho aqui e vou jogar ele aqui. Botar um bloco de texto, botei aqui e agora eu vou copiar esses que estão em azuis, ó, são botões, tá? Eu vou copiar eles. E aí vamos entender aqui, ó, por que que eu não uso o botão aqui e eu uso esse de resposta rápida? Primeiro, que eu acho mais, em isso também testando, tá? Eles são mais eficientes. Por quê? Quando a gente usa os botões, aqui, ó, nesse recurso, né? As pessoas podem ficar enchendo o saco e apertando um monte de botão e vai bagunçar meu fluxo todo. E aí eu não quero que isso aconteça. E aí eu utilizo botões de resposta rápida, porque no momento que ele aperta o botão, né, a pessoa fica bagunçando lá meu funil. Então, por isso que eu uso essas opções aqui. E vamos agora para a parte do tempo, tá? Por que que eu uso esses tempos aqui, ó? Lembra que isso aqui é uma conversa. Eu não vou ficar cuspindo texto lá para a pessoa de forma desordenada, porque vai causar uma confusão, vai ficar uma experiência muito ruim. Um monte de texto aparecendo, não vai funcionar. Então, na minha cabeça, na minha doideira aqui, eu fico pensando, cara, eu vou levar mais ou menos quantos segundos para ler esse bloco de texto? Cara, nas minhas contas aqui, ó, o bloco nesse tamanho é mais ou menos de 3 a 4 segundos, tá? Esse bloquinho aqui que tem um pouquinho mais, eu botaria aqui na casa de 4 segundos. Esse bloco, que é o último bloco, eu não preciso ter tempo, né? Que ele já vai estar colado ali no botão. Por que que eu faço isso? Cara, primeiro que eu quero que a pessoa leia, depois vem um outro bloco de texto, ela vai ler, vai esperar 4 segundos, vem o outro bloco de texto, para não sair cuspindo o texto na hora que a pessoa digita a palavra-chave. Então, isso é muito importante que a gente dê essas pausas, né? Esses intervalos ali, como se realmente eu estivesse digitando, né? Para a pessoa ter a sensação que alguém está do outro lado digitando ali. Beleza, fiz esse primeiro bloco agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho a continuidade disso, né? Então, eu vou copiar isso aqui. Eu vou fazer até um certo ponto aqui, tá? E aí a gente já vai passar para a parte de gerar o cupom, porque o resto aqui basicamente vai ser copiar e colar, tá? Então, beleza. Fiz esse primeiro bloco, puxo aqui, ó, na minha sequência, né? E aí um ponto interessante aqui, tá? A gente tem aqui três opções diferentes, ó. A gente tem a opção do botão de resposta rápida e tem o próximo passo. Esses botões aqui, ó, essas opções, ela precisa que a pessoa aperte no botão. Esse daqui não, ele já passaria direto. Então, se eu quero ter uma sequência, eu não preciso ter esses botões aqui. Eu só puxo e ele segue. Mas como eu quero que o usuário digite, né? Aliás, aperte no botão, eu vou puxar para cá, né? E vou criar mais um bloco aqui do Instagram. Lembrando que aqui eu tenho que tirar essa caixinha aqui, né? E colocar a opção do primeiro nome da pessoa. Beleza, isso aqui já ficou um pouquinho grande, mas vamos deixar assim. Vamos lá, vou voltar para cá. Deixa eu pegar agora. Quer saber de quanto? Aqui eu estou gerando uma curiosidade, né, do usuário. Vou adicionar o atraso, vou adicionar o tempo. E aqui, ó, como esse bloco de texto é grande, eu teria aqui uns 5 segundos. Volto para lá e vou colocar os meus botões de resposta rápida, né, que são os Quick Reply. Botei esse, que é o primeiro, e botei esse, que é o segundo. Beleza. Aqui e aqui. Aqui, ó, tem um botãozinho sobrando, né, que os dois vão levar para o mesmo lugar. Eu simplesmente solto aqui na caixa e aí ele já pluga, né? Já junta todo mundo aqui, ó. Ó, como tá ficando bonito. Então, beleza, Will. Como é que eu faço para trazer o cara de volta? Isso aqui é o, cara, isso aqui muda o jogo, cara. Aqui, ó, todos esses blocos que você usava, essas caixinhas com botões de resposta rápida, né, que são esses botões que a gente criou, você pode clicar na caixinha aqui, ó, e aqui em cima tem uma engrenagemzinha escondidinha, ó. Você vai vir aqui e vai clicar nessa caixinha aqui, ó. E aí você vai definir quanto tempo você quer que a pessoa se ausente. Eu sempre uso 5 minutos. E aí você escolhe o tempo que você quiser, né? 5 minutos. Quando eu faço isso, ó, essa bolinha aqui, ó, ficou vermelha, tá vendo? Ou seja, essa tá vermelha e essa tá cinza. Essa aqui, ó, tá indicando que se o usuário se ausentar, eu trago ele de volta, né? Então, em todos os meus blocos que eu tenho botões, isso aqui, pessoal, na hora que esse botão aparece para o usuário,
esse bloco de texto para. Isso aqui vai ficar lá esperando que o usuário interaja comigo. Então, se ele não interagir, ele não vai chegar no final. E aí eu faço o seguinte, cara, onde eu tiver botão, esses botões de resposta rápida, eu coloco essa opção para que, caso o usuário passe 5 minutos, o que que eu faço? Eu chamo ele aqui de volta. E aí eu tenho já meio que um padrãozinho aqui, ó. Eu gosto de botar esse olho e eu boto assim, ó. Você está aí? E aqui eu boto um botãozinho aqui, ó, chamado voltei e boto. Eu gosto de usar esse balãozinho aqui, ó. Cadê ele? Um emojizinho com a boca, cabeça para baixo. Cadê? Esse aqui, ó. Eu sempre gosto de usar ele. Então, o que é que vai acontecer se a pessoa dizer que sim? Aí eu plugo aqui, ó, na sequência. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. A pessoa digitou a palavra-chave, né, em qualquer que for desses canais, vai aparecer esse balãozão aqui para ele. Ele vai dizer que foi isso mesmo, vai receber esse bloco de texto aqui. O fluxo vai parar, né? Vai ficar parado lá esperando a ação dele. Ele pode apertar em sim ou em com certeza. Se ele não apertar, eu vim aqui, né? Voltei aqui, vim na engrenagem e ativei aqui para quando se ausentar 5 minutos, aconteça isso aqui, ó. Então ele vai habilitar essa opção. Eu criei um botãozinho, voltei e plugo para cá. E aí eu vou replicando isso em outros funis, né? Em vários fluxos para que isso aqui comece a fazer sentido, tá? Deixa eu pegar aqui rapidão, só para vocês terem noção desse negócio todo aqui, ó. Deixa eu pegar uma conta que eu tenho aqui, para vocês verem isso aqui na prática, né? Então, eu estou falando aqui e ah, achar que eu só estou falando da boca para fora. Aí, ó, esse funil aqui meu tá com 7.000 starts, né? Foi ligado 7.000 vezes. Não fica na neura pelo tamanho do bichão aqui. Ó, é gigante, né? Tem um monte de variáveis aqui, ó. Mas, de novo, aquilo que eu estava falando, ó. Tá aqui o botão. Ó, deixa eu pegar esse bloco aqui especificamente, tá? Esse bloco aqui, ó, 1.400 pessoas por ele. Pessoas, ó, quase 700 pessoas se ausentaram e representa o fluxo. Se eu for olhar de pedaço em pedaço, ó, esse bloco trouxe quase 300, esse trouxe 700, esse trouxe 1.000 e porrada, ó, 1.700, ó. Eu vou fazendo isso a cada intervalo de bloco, né? Então tem um botãozinho aqui, ó, eu ativo a opção e coloco a caixinha. Você tá aí, ele pluga para lá. Então, ó, se eu não faço isso, cara, vê nesse bloco aqui, ó. Se eu não faço isso, eu teria perdido 1.700 pessoas no meu funil. Então, é importantíssimo a gente ter esse recurso ativo para que eu consiga trazer essas pessoas de volta e fazer com que elas cheguem até o final. Se eu for puxar aqui, ó, em todos eles, eu vou ter alguém que eu trouxe de volta. Aqui é o funil, ó, 180. Aqui são pessoas que vão para o checkout. Ó, então, enfim, todos eles eu vou ter alguém que eu trouxe de volta. Então, eu vou repetindo isso bloco a bloco. E o que eu preciso fazer é, digitei aqui no botão, venho aqui na engrenagem que fica escondidinho, ativo esse botão, escolho aqui 5 minutos e eu vou lá, abriu a minha caixinha. O que que eu faço agora? Aqui, ó, cara, mexer na manchete é tipo botar bala na boca de criança. Não tem dificuldade de mexer aqui, cara. Muito simples. Cliquei no bloco aqui, ó, passei o mouse em cima, duplico, já está a caixinha pronta. Eu puxo para cá, já está resolvido. O que é que eu vou fazer agora? Criar a próxima sequência aqui, né? Eu não posso deixar aqueles botõezinhos vazios ali, tá? Como esse aqui é pequenininho, deixa eu puxar aqui, ó. Vou lá. Sim, por favor, vou criar um bloco. Só um instante. Ops, fiquei no lugar errado. Não sai daí. Isso aqui, ó, é para Oi, eu gerar Williams. uma curiosidade ali no usuário, né? Oi? William, oi, a Bru aqui. Oi? Não, só para Oi? dizer que já Fala, passou um Bruno. bom tempo da aula, a gente já está chegando em 1 hora de evento. Então, se a gente puder dar uma Eita lá. aceleradinha, só para a Massa. gente chegar já nas outras coisas que ainda está faltando do fluxo e tal. Maravilha. Maravilha. Eu vou deixar aqui, então, a gente vai criar aqui o cupom e eu vou mostrar como é que a gente faz isso, tá? No material que vocês vão receber, vocês vão ter acesso a essa plataforma aqui, que é aonde a gente vai construir, né,
a imagem personalizada. Vocês vão ter também aí acesso a esse modelo aqui, ó. E aí, então, ele está editável, né? Você consegue mudar o valor, deixar o valor que você quiser. Também já está pronto aí para vocês baixarem. E aí eu vou fazer o login aqui, ó. Só para mostrar para vocês como é que eu faço esse cadastro aqui. Deixa eu pegar aqui uma conta que eu já tenho cadastrada, que é bem tranquilão de montar essas imagens, tá? A gente tem um limite aqui de 10 mil mensagens, tá? Para usar aqui na essa conta. Deixa eu ver essa conta. Eu peguei uma conta que já estava no limite. Deixa eu pegar uma outra conta aqui. Ah, deixa eu pagar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar uma conta aqui. Beleza. Pegar aqui a conta. Agora. Beleza, pessoal. Fiz o cadastro na conta. Inclusive, já tinha outros modelos aqui que eu tinha testado. Fiz o cadastro na minha conta. É avançar, avançar, avançar. Não tem bicho, tá? Vou vir aqui em Create Imagem. Ele vai pedir para eu subir, né? Fazer o upload ali da minha imagem. Vou clicar aqui em personalizar. Ah, Send imagem. Vou selecionar a imagem, né? Que eu quero fazer a personalização. Já deixei a imagem pronta aqui, inclusive. E vou fazer o upload dela. Inclusive, pessoal, no finalzinho aqui desse material, eu vou deixar como bônus mais duas aulas para vocês verem isso aqui de forma mais simples, tá? Eu tenho duas aulas já prontas lá. Inclusive, eu tirei essas aulas do meu treinamento para deixar gratuitamente aí para vocês verem como personalizar com o nome e como personalizar com a imagem do perfil, tá? Que é outro ponto. Beleza, subi a imagem agora, percebendo que a imagem também é quadrada, né? Então, subi a imagem, vou vir aqui, ó, nessa opção de imagem de tag, vou escolher a opção name, só mudar a cor para ficar mais fácil, né? E vou botar aqui o nome de Williams. Aqui embaixo a gente vai ter a formatação da fonte, tá? Vou colocar essa fonte aqui na cor branca e vou deixar no tamanho 35. Beleza. Ó, ficou mais ou menos ali, acho que um pouquinho maior. Outro no tamanho 40. Maravilha. Aqui nessa parte aqui do alinhamento, ó, eu vou escolher ela para a esquerda, né, para ela ficar aqui no cantinho, e vou alinhar mais ou menos aqui onde o nome do usuário vai ficar. Ó. É isso que eu preciso fazer. Pronto. Está pronta a minha imagem. E no lugar onde está o campo aqui, ó, a gente vai trocar pelo nome do usuário, né? Então, vou dar um salvar, vou chamar de cupom MiniChat. Beleza. Não, aqui é onde está o nosso pulo do gato, tá? Ele vai criar, vai salvar a imagem, né? E vai me dar esse link aqui, ó. Esse link é o que vai fazer gerar a imagem, tá? Eu vou copiar o que está dentro das aspas, tá? Somente o que está dentro das aspas. Copio isso aqui, volto lá na MiniChat. E aí, ó, aqui, o que que a gente vai fazer? Para gerar a imagem, tá? Eu vou adicionar de novo um bloco. E aqui eu vou escolher uma opção de imagem. Quando eu escolher essa opção de imagem, ele me dá a possibilidade aqui, ó, de eu inserir uma URL. Então, eu vou clicar aqui e aquele link que eu copiei lá, eu trago para cá. Beleza. Trouxe isso para cá, ó. Aqui onde está esse nome Magitag, eu vou apagar. E lembra que o nome do usuário é primeiro nome. É isso que eu preciso fazer. Feito isso, o que é que vai acontecer aqui, tá? Eu vou pegar esse link aqui, ó. Vou abrir aqui numa URL, ó, e vou simplesmente trocar aqui pelo meu nome. E é isso aqui que vai aparecer para o usuário. O cupom com o nome dele. Tá, vamos trocar aqui com o nome de Bruna. Ó, Bruna, vamos trocar agora com o nome de, sei lá, Flávia. Então, cada vez que esse cupom for carregado, né, ele vai dizer, você ganhou R$ 150 de desconto, cupom válido, isso aí é para causar escassez para a Flávia. E aí você causa ali aquela exclusividade para as pessoas, né? E uma E pergunta, aí a William, gente... esse cupom Oi, dá para ser gerado por Canva também? o que é que te chama de Canva? O Canva, aquele que faz imagens. Sim, sim, eu já deixei o modelo pronto aqui, inclusive. Ó. Então, é só clicar no link, já vai estar pronto lá o link. Não é esse Canva aqui que está falando? Mas aí para gerar a URL e tal, aí tem que ser pelo Nift, né?
Tem que ser no NIFT, exatamente. O NIFT é que vai fazer essa mágica acontecer aqui, que é trocar o nome da pessoa, né? E gerar uma imagem com o nome dela. Então, Perfeito. o NIFT é que faz essa mágica acontecer. Se eu for salvar aqui, é uma imagem qualquer, uma imagem com a Flávia, com a Bruna, com qualquer outro nome. Então, por isso que eu uso o NIFT para criar essa imagem personalizada. E aí, maravilha. Feito, gerada a imagem aqui, ó, o que é que eu gosto de perguntar ao usuário, tá? No finalzinho, assim que ele gera a imagem, ó, aqui, ó, gerou a imagem, eu pergunto se o cupom foi gerado, né? Aqui, ó, trago a imagem aqui, e aí nesse mesmo bloco aqui da imagem, eu vou botar aqui um bloco de texto e perguntar se a imagem dele foi gerada, tá? Então aqui, trocando a opção, ops, não é emoji, e aí eu vou lá e coloco o botão, enfim. E aí tá nesse passo aqui que a gente tá vendo de copiar e colar. E aí, beleza. Seguiu o finalzinho aqui, ó. Eu tenho alguns campos que eu preciso coletados desse usuário, né? Então, por último aqui, para eu conseguir acelerar com vocês aqui, eu vou criar um campo personalizado que é igual para os outros. É só replicar esse processo, tá? Eu vou pegar esse aqui do Pixel Cartão, que é mais fácil e mais prático, tá? Beleza. Aqui eu vou adicionar os botões que eu acabei esquecendo de colocar, né? Vou vir para cá. Então, eu vou ter aqui 5 meu nome. E não, eu vou adicionar aqui. Vou ter os 5 meu nome. E não. Lembrando que, como eu já tenho, eu deixei de bônus aqui essa aula para vocês, então vocês vão ter isso aqui bem simples lá de como fazer, de como botar uma opção, botar outra opção. Enfim, vai ter tudo lá. Maravilha. Vamos para essa parte aqui de coleta de informações, tá? Aliás, em vez de ser o Pix, eu vou pegar aqui o telefone e o e-mail do usuário. Então, eu vou pegar esse bloco de texto aqui, ó, e vamos pedir, né, na sequência aqui, vamos entender que isso aqui, eu estou pedindo agora o telefone do usuário. Então, eu vou dizer perfeito. Eu gosto de usar as palavrinhas assim, ó, eu gosto de usar perfeito, muito bem, maravilha, maravilhoso. Essas palavras são bem legais, tá? Como esse campo que eu vou precisar usar agora é um campo que eu vou salvar a informação, não pode ser um campo de texto, tá? Eu preciso ter um campo de coleta de dados. Ou seja, coleta de dados é um campo onde eu vou salvar algum tipo de informação. Então, eu vou colocar aqui, por favor, agora digite o número do seu telefone e é importantíssimo a gente sempre pedir que ele utilize, né, que eu tenha um texto DDD, porque as pessoas às vezes esquecem de colocar o DDD e aí não vai fazer sentido para mim. Aqui nessa opção que está azulzinho, ó, eu vou trocar de texto, aqui, ó, eu vou trocar para celular, e aí eu posso optar por alguns campos que a própria ManyChat já disponibiliza, tá? Eu, particularmente, eu gosto de criar um campo, então todos os campos que eu crio na ManyChat, eu gosto de chamar de custom, para eu saber que foi eu que criei, tá? Então, aqui na parte de configurações, você vai ter um menu chamado campos, onde você cria esses campos aqui de forma também bem simples. Então, eu já tenho esses campos personalizados, ó, todos eles. E aí eu criei um campo chamado custom. Na verdade, eu criei um custom phone number. Custom phone. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa informação e vou salvar dentro desse campo personalizado. É isso que vai acontecer. Beleza. O usuário digitou. O que que eu vou fazer? Enquanto o usuário não digita, esse fluxo fica parado, tá? Eu vou aguardar que o usuário digite. E aí, de novo, né? Lembrando de adicionar essa opção aqui na sequência vermelhinha aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esse bloco aqui, ó, porque agora eu quero pedir o e-mail dele, né? Então, eu vou vir aqui na minha cola e vou copiar a parte do e-mail. E por último, o seu e-mail. Perfeito, vou vir aqui, vou colar e agora aqui eu vou trocar, tá? Em vez de ser celular, eu vou pedir e-mail, eu vou desmarcar esses campos que são os campos padrões e aqui eu tenho também um chamado custo e-mail. Maravilha. Aqui vai fazer o seguinte, ó. Vou puxar, né? Porque se eu deixar isso aqui solto, tá? O usuário não segue, né? Ele fica parado. Então, vou plugar para cá. Aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou plugar isso para aqui, porque não pode ficar solto. O usuário vai iniciar no fluxo, vai seguir para essa primeiro bloco, responde, vem para esse segundo bloco. Nesse bloco aqui, a gente gera a imagem.
Ele vai dizer que sim. Deixa eu plugar para cá para não ficar solto. Sim, eu vou vir para cá. Aqui eu vou pedir o telefone do usuário, vou salvar no campo celular e no campo personalizado que eu criei, né? Ele vai digitar, assim que ele digitar no meu telefone dele, eu sigo, digito aqui, ele vai perguntar agora o e-mail do usuário, né? Ele vai digitar o e-mail, vou salvar no campo do e-mail e por último o que eu quero fazer é plugar tudo isso aqui na planilha, né? E aí, qual que é o passo aqui para a gente fazer isso? O primeiro ponto que eu preciso entender é, eu preciso, para quem não tem ainda essa opção, né, configurada, que é ligar a planilha junto com a ManyChat, vocês vão vir aqui em configurações e aqui em integrações. Essa opção aqui de vocês vão estar com um botãozinho azul para vocês conectarem. Clicou no botão, vai aparecer aquela janelinha ali de autorização do Google, né, para você colocar seu login e senha, e aí ele já puxa todo mundo para cá. Beleza, esse é o primeiro ponto, tá? Feita essa fase, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui, ó, como próximo passo, né? Aliás, aqui nesse bloquinho de ação, ó, vou puxar e vou criar uma ação que eu chamo de Google Sheets. Essa opção aqui só vai aparecer para vocês depois que essa integração estiver ativa, tá? Enquanto não ativar, esse Google Sheets não aparece. E aqui eu vou ter três opções, tá? Eu vou ter inserir, encontrar e atualizar. Eu sempre gosto de usar a opção atualizar. E aí eu vou explicar para vocês. Atualizar, ele vai procurar por um valor numa linha e vai atualizar aquela linha, né? Já a opção de inserir, ele vai inserir todas as vezes uma linha nova. Eu, particularmente, gosto de usar a opção atualizar, tá? Mas dá para fazer inserir? Dá. Lembrando que atualizar, eu posso pegar uma linha, se eu não tenho valor naquela linha para fazer comparações, né? Ele vai jogar numa linha abaixo. Qual que é a planilha que eu vou criar? Qual que é o spreadsheet, né? Aqui é o nome da minha planilha. Eu criei essa planilha com esse nome aqui, ó, coleta de dados ManyChat. Vou voltar para cá, né? E vou buscar com ela aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Lembrando que ela tem que estar dentro do mesmo ManyChat que você vinculou, tá? Se você tiver em drive diferente, ela não vai encontrar. Encontrei a planilha, qual que é o worksheet, tá? O worksheet é o nome aqui, ó, o nome dessa abazinha que a gente vai usar, tá? Então ali, ó, ela já vai puxar direto, ó, coleta de dados. E aqui, ó, a opção de, qual que é a opção de lookup column? A lookup column é a coluna que você quer ter como referência. Então, no meu caso, eu vou ter como referência o use ID, tá? Então, isso aqui vai ser a minha referência. Aqui, ó, nessa opção, eu vou usar tudo que está aqui é o que está lá na planilha, tá? Todas as colunas que estão aqui, acho que estão lá. Vou usar ele como referência e vou ter como referência, ó, aqui eu vou vir nessa opção do Instagram, né, que é o canal que eu estou usando, e eu vou usar como referência o número do usuário. Deixa eu achar ele aqui. Segue, verificar o número da página. Aqui, ó, ID do usuário. Esse aqui que eu preciso, tá? Beleza, esse é o primeiro ponto. O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Use ID do usuário, eu só vou parear os campos, né? Tudo que está aqui, lembrando que é o que está na planilha, e tudo que está aqui eu vou parear para que essa informação caia na planilha. No username, eu posso vir aqui no canal do Instagram e usar aqui o username do Instagram. Primeiro nome, eu vou vir aqui, primeiro nome, e aí eu vou fazendo esse pareamento aqui, ó. Sobrenome, e-mail. Lembra que aqui tu usou a opção do custom e-mail, né? Que foi o campo personalizado. Aqui a gente usou a palavra custom phone. E lembrando, pessoal, isso aqui são campos que eu criei, tá? A gente pode usar tanto os campos nativos quanto os campos customizados. Eu criei aqui o custom phone. E aí, beleza. Eu vou fazendo isso com todos os campos, né, que eu quero jogar para a planilha. E por último, eu dou um salvar. Um detalhe mais principal aqui, que talvez o que a galera às vezes esquece, cara, é de salvar a, a configuração. Aqui eu deixei algum botão solto, ó. É esse aqui, ó. Quando ele ficar solto, ele vai dar erro, né? Ele não vai deixar salvar. Então, eu vou plugar aqui e vou dar um salve. Maravilha. Estamos aí com o nosso funil ativado. O que é que eu faço agora? Eu sempre vou lá no meu DM, né? Claro que tem que ser de outro perfil, tá? Eu não consigo testar usando o meu mesmo perfil. Eu vou de outro perfil, mando a palavra-chave e aí esse funil vai ligar. Resumidamente aqui, eu vou pegar
manda esse primeiro bloco, manda esse primeiro texto, os blocos para trazer as pessoas de volta. Lembrando que eu ligo aqui, né, na engrenagem, para trazer essas pessoas de volta, trago, se a pessoa continuar, claro. Eu vou fazendo isso repetidas vezes, né, no funil, para que não fique nenhum de fora. Vou puxando, vou puxando, vou puxando. Aqui a gente gerou a imagem usando o Nifty. Lembrando que no final desse material que vocês vão receber, inclusive quem marcar o meu arroba lá no Instagram, vocês vão receber uma automação minha, onde eu vou entregar lá um PDF para vocês, né, de um material, e junto desse material vai ter duas aulas que vocês podem ali assistir, né, para entender com mais calma como é que eu construo essas imagens com o nome e com a imagem personalizada. Trouxe para cá e, por último, eu adicionei todas as informações lá na planilha, tá? Ufa, Bruna, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu falta de falar aqui alguma coisa. Ah, já falei da apresentação, né, das aulas que estão lá como bônus e dos links que vocês vão ter acesso lá quando baixar, né? Vai ter acesso a todos esses links para que vocês tenham, consiga baixar, salvar tudo que a gente está fazendo aqui, tá? Deixa eu O parar meu que que a gente compartilhamento tem que aqui. escrever? O que que a gente tem que escrever na sua DM? Só marcar o meu arroba lá ou mandar main na DM. Mandou main na DM, vai ligar a automação da mesma forma. Boa. Fechou. Muito obrigada. Adorei a aula. Estou me sentindo já um especialista. Espero que vocês também, galera. Quando estiverem saindo, não se esqueçam de preencher o nosso formuláriozinho e digam o que vocês acharam, o que mais vocês querem aprender. E a gente vai seguir com mais ações de educação aí para vocês. Aqui tem algumas últimas perguntinhas. Onde é que está o questionário? Vai ser assim que vocês fecharem forem sair, a gente vai pedir para vocês responderem. O que precisa colocar na DM do Williams? É só marcar o Williams num story. Eu já testei aqui agora e realmente recebi as mensagens ali, inclusive dele falando do curso que ele tem. Entendi. Formulário na saída. E o fluxo, onde é que vocês vão pegar? Com Eu vou o. colocar, Fala, pode eu vou falar. colocar, eu vou salvar ele, né? Já que eu criei ele agora, eu vou salvar ele e vou colocar lá na mesma automação. Então, quem marcar no arroba vai receber também esse fluxo aí, já prontinho. Fechado, Williams. Até quem já marcou, assim, vai Aí eu posso receber. ver quem já marcou e mando separado. Tem problema nenhum. Fechou. É isso, galera. Depois compartilhem com a galera. Vai estar tudo no YouTube da MiniChat também. Muito obrigada pela Maravilha. presença de todos. Abraço. Tchau, tchau.